E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça numa estrutura que promete revolucionar a forma como a gente trabalha. O nome dela é Scrum, e a ideia baseada no livro do Jeff Sutherland é bem direta. Aprender a fazer o dobro do trabalho, só que na metade do tempo. Parece bom demais para ser verdade? Vamos descobrir juntos. Olha, quem nunca sentiu essa frustração, né? Aquela burocracia sem fim, as reuniões que servem só para marcar outras reuniões, a sensação de que o processo virou mais importante que o resultado, e essa frase do livro ela pega bem no ponto, resume essa loucura que o Scrum veio para tentar consertar. Ok, vamos lá. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender onde está o problema. Por que será que o jeito que a maioria das empresas trabalha parece tão quebrado, tão ineficiente? Esse slide aqui mostra o tamanho do estrago. Pensa só, em 2006, o FBI torrou 170 milhões de dólares e gastou anos desenvolvendo um sistema de computador. O resultado? Um sistema que simplesmente não funcionava. Era um fracasso total, um sintoma clássico de um método de trabalho engessado, aquele planejamento em cascata que não permite mudar nada. E o mais bizarro é que muitas empresas até hoje usam ferramentas de gestão que foram inventadas lá na época da Primeira Guerra Mundial. Sério. Os gráficos de Gantt, por exemplo, no papel eles são lindos, super organizados. O problema é que eles quase nunca funcionam na prática. Sabe por quê? Porque o mundo real, ele não para, ele muda o tempo todo. E esses planos rígidos não conseguem acompanhar. E toda essa ineficiência, ela gera uma coisa que o criador do lendário sistema Toyota de produção, o Taiichi Ohno, considerava um verdadeiro crime: o desperdício. E não é só desperdício de dinheiro, não. É de tempo, de talento, de potencial humano. É algo que prejudica não só a empresa, mas a sociedade como um todo. Beleza, já vimos o problema. Mas e se tiver um jeito melhor de fazer as coisas? Agora a gente entra na parte boa, a da revelação. Vamos descobrir de onde veio essa ideia radical que começou a mudar tudo. E as origens são bem surpreendentes. É que o Scrum não apareceu do nada, sabe? O DNA dele é uma mistura de 3 fontes incríveis. Veio lá da busca incansável por melhoria contínua da indústria japonesa do pós-guerra, da capacidade de tomar decisões em fração de segundos dos pilotos de caça em combate e da inteligência que surgia nos robôs do MIT, que aprendiam a andar sozinhos por tentativa e erro. E a filosofia por trás disso é muito parecida com aprender uma arte marcial. É um conceito chamado Shu-Ha-Ri. Primeiro, no Shu, você segue as regras à risca para aprender o básico. Depois, no Ha, você começa a entender os princípios e pode quebrar as regras de forma consciente. E por fim, no Vi, você se torna a própria regra. O movimento flui naturalmente. Scrum não é só um manual de regras, é um caminho para a maestria. Então tá, mas o que faz esse motor girar? Como é que o Scrum funciona na prática? Ele se apoia em 3 pilares fundamentais: a forma como os times são montados, como o tempo é gerenciado e a importância do foco total. Olha esse número no slide. 2.000 semanas. O que é isso? Bom, estudos com milhares de projetos de software mostraram uma coisa assustadora. As piores equipes levam 2.000 semanas para entregar o mesmo que as melhores equipes entregam em 1 semana. Isso mesmo, 2.000 para 1. Não é erro de digitação. A diferença de produtividade é absurda. Aí fica a pergunta, né? Com uma diferença tão gigantesca, o que vale mais a pena? Tentar encontrar e contratar só gênios individuais, que são super raros, ou aprender a construir equipes que trabalham de forma excelente? A resposta do Scrum é bem clara. Um time de verdade, tipo aquele regimento Loose Deuce de West Point, que foi do último para o primeiro lugar, precisa de um propósito, algo maior que motive todo mundo. Mas não é só isso. Precisa de autonomia, a liberdade para decidir como chegar lá. Precisa ter todas as habilidades necessárias dentro do próprio time, sem depender de ninguém de fora. E, fundamental, precisa ser pequeno. 7 pessoas, mais ou menos 2. Aquela velha ideia de que botar mais gente num projeto atrasado vai ajudar? Esquece, só piora. E o foco? Nossa, o foco é tudo. O livro propõe um teste bem simples, que eu fiz aqui. Tente escrever de 1 a 10, depois os algarismos romanos de 1 a 10 e as letras de A a J. Se você fizer linha por linha, trocando de tarefa o tempo todo, vai demorar uns 39 segundos. Agora tenta fazer uma coluna de cada vez. Primeiro todos os números, depois todos os romanos e assim por diante. O tempo cai para 19 segundos. Moral da história? Multitarefa é uma baita de uma ilusão. Fazer uma coisa de cada vez é muito, mas muito mais rápido. E para organizar esse tempo e esse foco todo, o Scrum tem uma ferramenta-chave, o Sprint.
Pensa nele como um ciclo de trabalho curto de 1 a 4 semanas, com um objetivo bem definido. E no final de cada sprint, o time não entrega um relatório de progresso. Ele entrega uma parte do produto pronta, funcionando, que já pode ser usada. Isso cria um ritmo, uma cadência de entregas reais e feedback constante. E o mais legal é que essa ideia toda não fica só no mundo do software, não. Ela vai muito além. Vamos ver agora como esses princípios estão mudando, desde salas de aula até fazendas na África. Olha que demais esse exemplo na Holanda. Com o EduScrum, os próprios alunos planejam o que vão aprender, ensinam uns aos outros e acompanham o progresso num quadro. O resultado? Eles se tornam mais autônomos, colaboram mais e as notas subiram mais de 10%. É incrível! Outro caso poderoso vem lá de Uganda. A Fundação Grameen usou Scrum para criar aplicativos que dão agricultores acesso a dados científicos sobre plantio e aos preços de mercado em tempo real. Isso dá a eles poder de barganha, ajuda a produzir mais e a sair da pobreza. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Um agricultor de Uganda disse: "Eu dobrei minha produção e dobrei meu preço pela mesma quantidade de trabalho." Não é sobre trabalhar mais, é sobre transformar vidas. Aliás, se análises como esta, que abrem a cabeça para novas ideias, são do seu interesse, aproveite e se inscreve aí no canal Opa News BR para não perder as próximas. Tá, mas como é que isso é possível? A resposta está no famoso princípio de Pareto, a regra do 80-20. Geralmente, 80% do valor de qualquer produto ou serviço está concentrado em apenas 20% das funcionalidades. A obsessão do Scrum é descobrir quais são esses 20% e entregá-los o mais rápido possível. O resto é detalhe. E o jeito de encontrar esse valor todo é através de um ciclo que nunca para. Lembra daqueles pilotos de caça do começo? O ciclo deles de observar, se orientar, decidir e agir é exatamente o coração do Scrum. A cada sprint, o time para, observa o que funcionou, o que não funcionou e ajusta o plano. É um ciclo de aprendizado constante que torna a equipe cada vez mais inteligente e rápida. No fim das contas, o Scrum é tipo um antídoto contra o cinismo. Sabe aquela atitude de as coisas são assim mesmo, não adianta tentar mudar? O Scrum oferece um método prático, objetivo, para implementar mudanças de verdade, um passinho de cada vez. Não é sobre ficar sonhando com um mundo melhor, é sobre construir esse mundo, a cada sprint. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que fica para a gente pensar. Se existe um método que permite a equipes pequenas e focadas alcançarem resultados tão extraordinários, o que é que está impedindo a sua equipe de mudar o mundo? Fica aí a reflexão. Valeu e até a próxima!